Shalom Adonai Yeshua Lerre, ou seja, a paz do Senhor Jesus seja contigo. Muito bom retornarmos nosso curso teológico especializado em liderança cristã. E nós já estamos caminhando para o cúmino, para o final. Nosso curso está chegando ao fim e hoje a aula de número 22. A aula de número 22 é uma alegria. Permita-me orar com você. Senhor, Tu és o eterno de Israel, o professor da sabedoria, Tu és o inventor de todo conhecimento. Obrigado por nos permitir assentarmos para estudar e aprender de Ti, porque nós sabemos que os Teus olhos procuram os fiéis da terra, e o que anda em caminho reto, este te servirá, ou seja, para assentar-se consigo e tomar conselho. E já sentamos-nos, o Senhor pode formar conosco conselho para liderança eficaz e usar-nos para a edificação do Teu reino e para zelar do bem mais precioso que o Senhor tem, que é a Tua noiva sobre a terra. Abençoa a mim, a cada um dos meus irmãos, seja conosco a Tua bênção. Continua nos moldando a nós mesmos, moldando o nosso caráter, sim, o nosso temperamento, fazendo-nos entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ensina-nos com zelo a tratar daquela que é querida dos Teus olhos, a Igreja de Jesus. Seja comigo e com os meus irmãos e abençoa-nos nesta aula por bondade. Pedimos assim esta brachá, B'Shem Yeshua. Amém. Amém. Meus irmãos, a aula de número 22. Jesus é bom. Jesus é bom. Vamos caminhando, Caminhando para o final. Na aula passada nós começamos a aula falando com esse montão de dinheiro, E eu fiquei feliz em saber que algumas pessoas, quando falaram que se tivessem um recurso tão grande, eles investiriam no projeto que já está em andamento. Isso é porque acreditam no seu projeto, tá bom? Nós contamos a história de Elon Musk, e nós falamos desse homem, que nasceu em 1982, ou seja, Elon Musk em 1982, com apenas 11 anos, ele criou o seu primeiro videogame, que mais tarde ele foi vendido por uma empresa sul-africana por $500 mil. Eu coloquei $500, mas é $500 mil. Formou-se em economia, mesmo assim, com $500 mil, ele ainda vai para a faculdade. Se formou em economia pela Universidade da Pensilvânia. Em um ano depois obteve ou seja, duas faculdades paralelas, porque um ano depois ele obteve um diploma em física. Depois ele se muda para a Califórnia e fundou a empresa Zip2, uma companhia que desenvolvia conteúdos para portais de notícias. Em 99, esta empresa foi comprada pela Compaq por $307 milhões, tá? $307 milhões com mais 34 milhões em ações, E aos 28 anos ele se tornou milionário. Mais tarde conseguiu a venda do PayPal para o eBay por 1,5 bilhão, ou seja, $1 bilhão e 500 milhões. Então, nós falamos que se você recebesse um recurso tão grande, o que você faria? Muita gente diria: eu vou viajar o mundo, eu vou fazer, vai ser minha aposentadoria, eu vou viver só do juro e não sei mais o que, entende? Mas eu falei que Elon Musk, ele não é como a maioria. Ele fundou, depois de tudo isso, ele fundou a Tesla, na qual ele tem como objetivo fabricar carros elétricos eficientes e autônomos, que colaborando com o meio ambiente, a SpaceX, que será a primeira empresa privada a colocar o homem comum no espaço com segurança, e tem a meta de construir um hotel em Marte, Chegar primeiro em Marte antes de qualquer agência governamental. Estou falando de um homem com audácia. E fizemos as perguntas: para que ele faz isso? Será por mais dinheiro? Por poder? Ou só para ficar na história? E aqui está a reflexão. Esqueça tudo que eu falei sobre Elon Musk. O projeto que você está empreendendo, a liderança que você está exercendo, ou o projeto que você está sonhando entrar, porque eu sei que tem gente aqui que está
estudando para ser líder. Isso é bom. Tem muita gente que teve a oportunidade de só estudar depois que já está na liderança, né? Bom quando você tem a oportunidade antes, né? E tem outros que têm a oportunidade e dizem assim, não, quando eu for líder aí eu me preocupo com essas coisas, né? Mas eu sei que tem gente aqui que não exerce função de liderança no ministério, falando de liderança cristã, mas estão fazendo o curso. E conversam comigo, no meu particular, e elas dizem, só não tem noção do quanto esse curso tem me ajudado na minha vida, em todos os sentidos, entende? Outros até porque convivem com liderança cristã, que se dizem liderança cristã, e então estão sofrendo. E parece que o curso deu a eles um norte de como proceder, né? Como tratar com o líder, se dá para continuar, se não dá para continuar, quais atitudes precisam ser tomadas, o curso ajudou. Mas o projeto audacioso dos seus sonhos, né? Eu não sei qual é. Será que você está esperando assim que Deus dá o crescimento, ou você estabeleceu uma meta? Eu sonho que um dia o meu projeto vai ser de tal forma. Eu espero que você já tenha projetado o que você sonha, tá? Até porque Deus faz além daquilo que pedimos ou pensamos. Então primeiro você precisa pedir e pensar. Não vá assim, eu vou ver as coisas como é que fica e Deus vai dando crescimento. Não, não é bem por aí. Você mora numa pacata casinha de um sítio na roça. Aquele potreirinho que tem, não sei como é que vocês falam, aquele curralzinho, aquele pequeno cercado, ali dá para você criar 2, 3 ovelhas e um carneiro, entende? Uns 2 casais de ovelhas. Dá. Nessa vida simples, pacata, vai nascer um carneirinho, né? Uma vez por ano ali, às vezes 2, dá para continuar. Aí você está esperando ver o que vai acontecer com 2 carneirinhos, ou você já projetou, não, esse local aqui eu vou criar ovelhas. Estou falando de igreja, tá, irmãos? A casinha simples, nesse lugar vou criar ovelhas. Mas vai criar ovelhas, você quer 2, 3 casais? Ou você quer uma grande criação de ovelhas? Estou falando de igreja. Então, se você quer uma grande criação de ovelhas, espera aí. Quantas ovelhas você quer criar? Você quer ser um criador de ovelhas pequeno para seria ovicultura para subsistência, só para fazer um churrasco no aniversário, no Natal. Então 10 ovelhinhas dá. Você criando 10, 12 ovelhinhas dá para matar 1, 2 por ano. Agora, se você quer para vender para a vizinhança, para um, para outro que queira aí você precisa de pelo menos umas 40, 50 para direto você ter uma gordinha para vender, né? Mas se você quer, não, eu quero ser um criador de grande porte. Espera, o que é um criador de grande porte? Precisa de 500 ovelhas, precisa de 1000 ovelhas. Aí você já vai precisar de um bom pasto, vai precisar de boa cerca, vai precisar de um bom aprisco, né? Você vai precisar... Interessante, né? A ovelha, ela não dorme no chão, ela tem que subir num tablado para poder dormir num lugar mais alto, né? Tipo uma casa de assoalho. Aí você vai precisar de coxos de água, de comida adequada, de remédio, insumo, tudo isso. E você tem que preparar tudo isso antes que os caminhões cheguem para descarregar as ovelhas. Você está entendendo? Falando de liderança cristã, existem 2 tipos. Existe aquelas que vai esperando as ovelhas chegar e vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Entende? Mas eu falo por experiência para você. Igreja, se você tiver recursos e tiver condições, invista no seu projeto.
Porque se você tiver uma igreja com 100 cadeiras, você está preparado só para 100 pessoas. Agora, se você tiver 500 cadeiras, você está preparado para receber 500 pessoas. Mas pelo santo amor de Deus, entenda que liderança e igreja não é só cadeira para o povo sentar. Tem algo mais do que isso. Mas eu espero que você já tenha estabelecido a sua meta, o que você sonha para o seu ministério, para a sua liderança cristã. Já estabeleceu? Então agora esqueça Elon Musk e essas perguntas aqui é para você, né? Por que você faz isso? Será por mais dinheiro? É por poder? Você quer ser um líder só para ficar na história? Por que você faz isso? Espero que você esteja desejoso para servir a Deus. Sabe, de tudo quanto nós fizermos para Deus, escatologicamente nós vamos receber de Deus recompensa pelo trabalho prestado, por tudo quanto fizermos. Mas existe uma teoria, eu desconfio que ela é diabólica, eu desconfio. Não vou dizer que as pessoas que fazem, a teoria talvez seja diabólica, as pessoas que usam essa falácia talvez não tenham noção disso. Mas tipo assim, de tudo que nós fizermos, nós seremos recompensados e tipo, ganharemos pedra na nossa coroa. Aí talvez você já ouviu alguém falar assim, ó, é isso aqui que eu estou dizendo que é um tanto diabólico. Você já ouviu alguém falar assim, sobre coroa? Alguém me perguntou, pastor, que tipo de coroa que eu vou ter no céu? Coroa da vida, coroa de glória, coroa de justiça, coroa incorruptível? Qual coroa? Aí eu vou explicar que existe tantos tipos de coroa na Bíblia e que para quem são essas coroas. Aí alguém pegou e me disse assim, eu nem estou interessado em saber se minha coroa vai ser grande, se a minha coroa vai ser pequena, se vai ser bonito ou não, se vai ter muitas pedras ou não. Eu quero saber mesmo é de chegar lá. Se eu chegar no céu já está de muito bom, dane-se coroa. Já ouviu alguém falar isso? É provável que você já ouviu alguém falar isso. Talvez você já falou isso sem saber a gravidade do que você está falando. Eu quero mesmo é chegar lá, não quero nem saber de coroa. Interessante que no céu todos nós seremos coroados, né? Agora você sabia que mesmo sendo coroados nós não usaremos coroa? Apocalipse capítulo 4, é o versículo 10. Vamos conferir, porque às vezes a mentalidade falha. Apocalipse capítulo 4. É isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Apocalipse capítulo 4. Eu creio que vai ser o versículo de número 10. E los 24 ancianos se prostraram. Perdão, aqui está na Reina Valera. Eu estava usando a Bíblia em espanhol agora há pouco. Estou traduzindo todos os meus cursos para o espanhol. Estou numa batalha. Estou orando para Jesus mandar alguém para me ajudar. Deixa eu mudar aqui. Tá. 4:10 de Apocalipse. Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado, ou se prostraram diante daquele que se encontra sentado no trono, adoraram ao que vive pelos séculos dos séculos e depositaram as suas coroas diante do trono, proclamando que digno és de receber, digno és, Deus nosso, de receber a glória e a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Não sei se você está entendendo. Se até os 24 anciãos eles se prostram diante de Cristo e tiram as suas cabeças tiram de suas cabeças a coroa e depositam nos pés do Cordeiro e diz: eu não sou digno de ser coroado, mas tu sim és digno de receber honra e glória para sempre, porque tu criastes todas as coisas. Se eles, que têm
tronos à direita e à esquerda do Cordeiro. Eles não são dignos de ter na cabeça suas coroas, mas lançarão aos pés de Jesus, dizendo: porque tu, o único digno de ser coroado é o Senhor. O que você acha? Você vai usar a coroa? Então agora tá. Então para que serve coroa no céu? A resposta certa para quem disse: para lançá-las aos pés de Jesus. Bem, aí tem gente que diz assim: eu não quero saber se vai ter pedra preciosa, diamante, ou se só um fiozinho de arame, eu quero só chegar lá. Eu espero que você queira lançar aos pés de Jesus algo grandioso. Você não lance aos pés de Jesus somente uma centelhazinha, mas que você tenha algo agradável, dizendo: e o Senhor é digno disso aqui, ó. É disso aqui que o Senhor é digno, isso aqui o Senhor merece. Então que você faça com afinco e faça para Deus, porque a quem muito perdoou, muito amou. Entende? Jesus falou isso da prostituta que beijava os seus pés, e o publicano dizia: mas Senhor, se tu soubesses que ela é uma prostituta, né? Se soubesse, nem é profeta. Jesus disse: eu entrei na tua casa, tu não me deu água para os pés, não ungiu meu cabelo com óleo, tu não me deste beijos, ósculo. E essa, desde que eu entrei, ela não para de beijar os meus pés, de molhar os pés com lágrimas e secar com cabelos. Aí Jesus disse que... Aí conta a história de um homem que tinha 2 credores, e um lhe devia tanto, mas o outro devia bastante. Mas o homem perdoou os 2. Qual amará mais? O publicano respondeu: com certeza aquele a quem muito se perdoou. Jesus: pois é, quem muito foi perdoado, muito vai amar. Você já foi perdoado por Jesus? Eu espero que ele seja a personalidade que mais lhe agrade. Que Jesus seja o caráter que mais chame a sua atenção. Entende? Que a índole de Jesus seja admirada por você. E que você se sinta perdoado, entendendo que você merecia o inferno, mas mesmo assim ele te perdoou. E que você tenha o prazer de oferecer muito aos pés dele. Não pouco, muito, não pouco. E que você não chegue lá com as mãos vazias. Então espero que não seja por dinheiro, não seja por riqueza, por ganância, por poder ou fama, ou para simplesmente ficar na história como um grande líder. Mas às vezes é gemendo. Quando o escritor aos Hebreus disse que devemos obedecer aos líderes, sujeitar-se a eles, porque eles... Ah, mas lá não está dizendo líder, lá está dizendo pastor. Pois é, mas o que é o pastor? Não é um guia? E o que é o verbo to lead, que nós já estudamos, não é guiar, capitanear, mostrar o caminho? Sim. Pois é. Eles vão prestar conta das vossas almas perante Deus. E a Bíblia está dizendo para ser bem tratados, para que façam isso por prazer e não gemendo. Porque às vezes a gente faz gemendo. Então, eu espero que você entenda que quando você faz para Deus, e sua responsabilidade é grande, é grande. Isso aqui da aula passada nós falamos da pesca milagrosa, quando Jesus chamou a Pedro, né? Inclusive eu fui reanalisar os contextos, porque tem 2 ocasiões que Jesus chama discípulos, né? Jesus chama discípulos. E numa ocasião, uns estavam... Vamos verificar também aqui, é Mateus capítulo 4? Vai ser, né? É Mateus 4. Hoje a Bíblia está na cabeça, mas é bom eu conferir. Eu acredito que é Mateus capítulo 4, vai falar da tentação de Jesus, mas depois vai falar da vocação. Ele volta para Galileia, né? Aí ele vai chamar agora os seus primeiros discípulos. No versículo 18, caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão chamado Pedro e André. Estes lançavam redes ao mar porque eram pescadores.
Porque parece que na aula passada eu falei que eles estavam consertando as redes, né? Então eles estavam lançando a rede ao mar porque eram pescadores. Esse lançando a rede é deixando ela andando com o barco e soltando, preparando aquela grande rede para depois recolherem, lançando redes ao mar, porque eram pescadores. Jesus disse: vinde após mim. Aí mais na frente, no versículo 21, passando adiante, ele viu outros dois, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai. Aí esses sim estavam consertando as redes. Consertando as redes. Bem, Jesus, mas na história que eu usei na questão da multiplicação, isso é após a ressurreição, Jesus ele fez com que Pedro fizesse a maior pesca de sua vida. Agora entenda, Jesus chamou ele no ápice do seu sucesso. O ruim é quando somos prosperados, somos abençoados e então passamos para o ministério e agora começamos é como se fosse falando para as pessoas, mas é jogando na face de Deus. Porque no mundo, com a minha profissão, eu estava muito bem. Se eu fosse viver da minha profissão, eu ganhava um salário digno. Eu não preciso de pastorear, eu não preciso de me envolver com igreja, né, para sobreviver. A minha profissão me dá... E tem gente que fala isso para as pessoas como se fosse para, sei lá, para achincalhar, como se fosse para dar uma correção, como se fosse para se engrandecer ou para humilhar, não sei. Você deve entender que você não está trabalhando para as pessoas, e sim está trabalhando para... Apesar de estar trabalhando com as pessoas, apesar de ser com as pessoas, você está fazendo para Deus. Então, quando você diz assim, porque na minha profissão secular eu estaria muito bem sucedido, não precisava de ministério, você está reclamando com o dono da obra. Então é melhor que não reclame, entende? Ou tome a decisão que você ainda ama a vida secular e que você não quer viver 100% do ministério, ou então viva dos dois. Exerça a sua profissão secular e exerça o ministério, mas por favor, não fique lançando na face dele. Pedro cometeu uma atitude que todos vocês sabem da vida de Pedro. Aí Pedro, isso vai ser Marcos capítulo de número... Isso é Marcos capítulo 10? Acho que é, né? Marcos 10. Ele tomou uma atitude, porque Jesus disse assim, ó. Jesus disse um caso específico de um cidadão, um caso específico, e Jesus falou assim para um homem, vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Tem gente que já quer generalizar e acha que para seguir a Jesus tem que abrir mão de tudo e dar para os pobres. Não é isso. O que Jesus disse ao jovem rico, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, vem, segue-me e terás um tesouro no céu. Era um chamamento específico, um chamado específico. Para quem não sabe, Jesus não chamou 12 apóstolos, Jesus chamou 13. Jesus já sabia que Simão o trairia. E Jesus chamou esse rapaz para ser apóstolo. Entende? Provavelmente ficaria ele no lugar de Judas, mas Judas, esse cidadão não quis. Porque era possuidor de muitas herdades, diz a Bíblia que ele saiu entristecido. Saiu entristecido e então ele foi triste. Mas de repente Pedro se aproxima e diz assim, Senhor, nós, porque Jesus disse que é mais fácil um rico, um camelo passar no fundo do agulho do que um rico entrar no céu. Nós deixamos pai, mãe, e nós que deixamos pai, mãe, esposa, filhos, fazendas e bens por amor de ti, o que nós receberemos em troca? Irmão, Pedro deixou alguma fazenda? Pedro deixou riqueza? Ou deixou redes? Não, ele fez a maior pesca, fez porque Jesus fez ele. Ele sair despedindo-se no ápice da pescaria. Mas o que Pedro deixou? Aí vem dizendo assim, ó, nós que deixamos pai, mãe, esposa, filhos, fazendas e bens por amor de ti, o que nós receberemos em troca? Irmão, Jesus, eu acho lindo Jesus. Jesus, ele não envergonha ninguém. Jesus poderia dizer assim, que tu deixou fazenda, bens? Tu era um pobre, rapaz, de um pescador mal sucedido. Tu
Nem pegar peixe direito tu pescava. Rapaz, não, mas Jesus não envergonhou Pedro. Quando Pedro diz assim: Senhor, nós deixamos pai, mãe, esposa, filhos, deixamos fazendas e bens por amor de ti, o que nós receberemos em troca? Aí Jesus diz uma palavrinha que Pedro entende. Ele diz assim: Pedro, aquele que deixar por amor de mim, receberá nesta vida 100 vezes mais e na outra sem medida. Você está entendendo? Você pode até deixar alguma coisa, o ápice de sua vida secular para seguir, mas pelo amor de Deus, nunca fica jogando na cara da noiva não, dizendo assim: se eu exercesse a minha profissão eu estava bem melhor. Entende? E tem gente que fica falando isso para os crentes como se fosse uma revolta. Eu estou mal porque estou no ministério. Eu estou mal porque eu escolhi essa vida de ser pastor. Eu era para estar bem melhor se eu não me envolvesse com a igreja e com a obra de Deus. Está arrependido, irmão? Pelo amor de Deus, vamos tomar atitudes de liderança. Tá? Então, foi o último slide da aula passada. Deuteronômio capítulo 1, versículos 16, 17 e 18. Isso é Moisés. Ele coloca sua mão sobre 70 anciãos em Israel e ele ora sobre eles, pedindo que o Senhor pegasse do espírito que estava sobre ele, da unção, e colocasse nos outros. E naquela mesma ocasião, diz ele, eu dei a seguinte ordem aos juízes: julguem a todas as causas com justiça, seja entre dois israelitas, seja entre um israelita e um estrangeiro que vive no meio do povo. Sejam honestos e justos nas suas decisões. Tratem todos de modo igual, tanto os humildes como os poderosos. Não tenham medo de ninguém, pois a sentença que vocês derem virá de Deus. E se algum caso for muito difícil para vocês, tragam para mim que eu julgarei. Ou seja, eu estou delegando o poder para vocês, mas eu sou responsável por toda a obra. Então, essa é a liderança de Moisés. E nós já aconselhamos sobre isso aqui na aula passada. Então, vamos continuar aqui. Porque liderança, o que é liderança? Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem, mas não é trabalhar de qualquer jeito. Liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados, como sendo para o bem comum. Então, é o bem da maioria, para o bem do grupo. Você vai levar todos a terem entusiasmo de alcançar esse objetivo. James Hunter fala sobre isso no seu livro, é um livro secular, mas muito bom sobre liderança e administração. Na verdade não é muito bom, é considerado pelo meio secular como o melhor livro sobre administração, O Monge e o Executivo. Tá? E não é um livro grandão, tá? Fácil de ler. James C. Hunter, O Monge e o Executivo. Deixa eu falar aqui de exemplos de liderança na Bíblia. Então eu vou ganhar tempo aqui, porque permita-me falar de coisas que você já viu, que você já conhece, tá? Então vamos falar aqui um pouco da liderança de Moisés. A preparação da liderança de Moisés foi no Egito. Ele teve conhecimentos técnicos, desde ciências políticas até a tanopraxia. Tanopraxia, a habilidade de embalsamamento, ou seja, de autópsia, necrópsia, de mexer com cadáver, ou seja, ele foi formado em toda a ciência do Egito. Você conhece a história? Que mesmo assim, o Deus dos Hebreus ainda ardia em seu coração? E um dia ele sai e ele vê um hebreu, um filho de Abraão, sendo fustigado ao trabalho por um egípcio, e ele tomou as dores, matou o egípcio e enterrou na areia. Pensou que ninguém tinha visto. Mas, quando ele
vai um dia para cima de um egípcio, o egípcio diz assim: quem pôs você como chefe, ou quem te pôs como chefe ou juiz sobre nós? Tu estás querendo me matar como você matou o egípcio? Né? Está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou, né? Já descobriram o que eu fiz. Já descobriram o que eu fiz. Aí foi o final de Moisés com seu conhecimento técnico no Egito. Ele saiu para ser pastor no deserto. Agora ele vai ter não o conhecimento técnico, mas o conhecimento de si mesmo. Conhecimento de si mesmo. E nesse conhecimento de si mesmo, ele vai para buscas de habilidades. Moisés cuidava, isso é Êxodo 3, versículo 1, cuidava das ovelhas e das cabras do seu sogro Jetro, o sacerdote de Midian. Só abrir uma pausa aqui para falar do sacerdote de Midian. Eu acho interessante, porque o sacerdote de Midian era midianitas, né? Sempre foram tidos como homens endemoniados, inimigos de Deus. Mas você vai encontrar esse Jetro aí com todas as características de um homem de Deus. Uma liderança que se destaca no meio de um povo perdido, né? E é ele que dá para Moisés o conselho, e Moisés vai consagrar os 70 do versículo anterior que nós lemos, e Moisés deu autoridade para eles, dizendo: julguem o povo com honestidade, não importa se é pobre, rico ou poderoso, se é nacional ou estrangeiro, sejam justos, sejam honestos, a sentença que sair da vossa boca será a sentença de Deus. Pois é, ele vai pastorear as cabras e ovelhas e cabras do seu sogro, o sacerdote de Midian. E um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e foi até o Monte Sinai, o Monte Sagrado. O Monte Sagrado. Esta ocasião aqui é interessante, porque todos vocês conhecem a história da sarça que ardia. Não ria de mim, por favor, não ri. Se você rir, não vai para o céu. Mas quando eu era menino, eu ia para a igreja e cantava assim: lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Lá no Monte Horebe, a sarça ardia. Moisés queria saber por que a sarça ardia. E não vai rir, que se você rir, não é de Deus. Eu achava que ele assava sardinha, assar sardinha. Eu não sabia que a sarça ardia na linguagem de uma criança. A sarça ardia, mas era, na verdade, a sarça queimava, ou seja, ardia, porém não se consumia. E isso aqui é um exemplo lindo para nós de liderança. É provável que tem alunos estudando conosco que já foi em Israel. E se não foi, eu quero profetizar que Deus te dê recurso e possibilidade e oportunidade de ir a Israel. Tá? E quando você conhecer a Península do Sinai, você vai conhecer isso se você for antes do mês de julho. Depois você vai entender por que antes de... Se você for de janeiro a julho, você vai conhecer a Flashnela. Flashnela é o nome hebraico para sarça. Flashnela. Não sei se você já teve a experiência de pegar a cáscara de laranja e você espremer ela assim, ó, no fogo. Já fez isso? O que acontece? O fogo pula, né? Porque quando você espreme, sabe aquele líquidozinho que a gente, quando era menino, brincava espremendo no olho dos outros? Pois é. Aquilo é terrível, né? Aquilo é como se fosse gasolina, tem poder de combustão, o fogo pula. Se você espremer uma cáscara de laranja na vela ou no fogo, você vai ver que acende, é gasolina. A flashnela, ela é uma planta do deserto que a sua seiva,
É a mesma substância que contém numa cáscara de laranja, sua seiva. Então, só que ela faz assim, ó, o deserto do mês de agosto para frente, de agosto a dezembro, chega a 51 graus de calor. Então aquela sarça de verde, ela começa a tomar uma cor acinzentada. E ela começa a se retorcer de tão quente. Se retorcer. E ela vai ficando bem cinza, cinza, cinza. E quando ela começa a adquirir uma cor escura e bem retorcida, ela diminui o tamanho. Então é fração de segundos, assim, ó, de 3, 4 segundos. Ela faz assim, ó. Ela se tosse, 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 tosse. Então do nada ela incendeia. Mas ela incendiou. 3, 4 segundos, o fogo apaga. E fica só aquela planta toda chamuscada, queimada, sem folhas. Só aquele monte de cipós. Só que pode esperar. Porque vai vir as chuvas, os gelos, e aquele galho cinza vai ficar verde novamente. E ano que vem, ele já está com folhagens. E quando vier o verão novamente, ele vai estar pronto para pegar fogo outra vez. Tem gente que acha interessante isso, mas eu acho mais interessante é que tem crentes que são desse jeito. Eles ardem, mas é de tempo em tempo. E são fogos de sarça, que é muito rápido. Vai rápido. Sabe, hoje ele está pegando o anjo pelos pés. Amanhã ele já está desviado. Está animado, depois ele está desanimado. Tem gente que é desse jeito. Tem gente que recebe tanto poder, mas tanto poder no sábado e domingo, no congresso, mas é poder demais, que não consegue nem ficar em pé e cai no chão de tanto poder. Estou duvidando de poder que cai? Não, Deus me livre. Mas tem gente que recebe tanto poder que não consegue ficar em pé no sábado e domingo. Aí quando chega, o congresso termina domingo, quando chega na terça-feira ele está exausto de tanto poder. Já fui na igreja final de semana, congresso, não vou hoje não, culto de ensino. Eu não consigo, me perdoe, eu estou falando de mim, eu não consigo entender esse poder. Um poder que arde sábado e domingo, mas que o infeliz não consegue estar na igreja na terça. Eu estou falando infeliz, porque se fosse feliz estaria. Entendeu? É porque são sarças, são flaxinelas. Só ardem de tempo em tempo. É preciso ter uma festa, é preciso ter um congresso. Agora nós, eu, você, liderança, nós não podemos ser de tempos em tempos. Você já imaginou trabalhar com um líder que ele dá umas arrancadas e você diz, eita, agora vai, agora nós vamos conquistar a nação para Cristo, mas é só 2 semanas. Depois ele entra na mesmice, cabisbaixo, aí já nem fala mais dos projetos que ele tinha sonhado, idealizado. Pois é. Como é que fica? A nossa vida como líder, deixa eu lhe dizer, a nossa vida financeira, ela pode ser uma gangorra quando um sobe, o outro está lá embaixo, vice-versa. A nossa vida espiritual pode ter seus altos e baixos. Perdão, a nossa vida financeira pode ter os seus altos e baixos. A nossa vida sentimental, emocional, não deveria, mas pode ter os seus altos e baixos. Agora, uma coisa que não pode ter os seus altos e baixos é a nossa vida espiritual, a nossa fé. Ela precisa ser constante. O que chamou Moisés, a atenção de Moisés na flaxinela que queimava, Moisés viu isso quantas vezes? Isso era comum Moisés ver, porque isso é comum no deserto do Sinai até hoje. É comum. O que você precisa
entender é que isso acontecia constantemente, mas o que chamou a atenção de Moisés é que aquela queimava, não foi assim, ó. Não, aquela foi. Acabou meu fôlego, mas aquela queimava e não se consumia. Então Moisés se aproximou para ver o que era, e Deus lhe fala no meio da sarça. Eu ouvi o gemido e vi a aflição, e decidi descer para livrá-los. Sejamos constantes. Tá. Recebeu esse chamamento de Deus no deserto agora, e agora ele, na prática, já liderando o povo para solucionar conflitos. O povo reclamando, o faraó vem atrás, o mar está na frente, tu nos trouxe para morrer aqui. Aí ele ora a Deus, e o Senhor disse a Moisés: por que estás me pedindo ajuda? Ou seja, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Sabe o que significa isso? Nós podemos adquirir conhecimento e devemos adquirir conhecimento. Seja conhecimento técnico ou seja conhecimento prático. Nós devemos adquirir conhecimento. Mas na liderança para Cristo, que não é liderança secular, na hora do vamos ver, nós ainda vamos pedir ajuda para Deus. Entende? Porque Ele é o dono da liderança. Ele é o dono da liderança. Permita-me continuar aqui. Vamos para um exemplo de liderança do Novo Testamento. Aqui está o apóstolo Paulo. Primeiro, deixa eu lhe deixar claro, ele é depois de Cristo, é considerado o maior teólogo já existente. Entende? O maior escritor do Novo Testamento. E como que era o nome dele? Era Saulo. Aí Deus mudou para Paulo. Não, Deus não mudou nada. Mostre para mim onde Deus mudou o nome de Paulo para Saulo. Só que esse cidadão, ele tinha o seu nome de Shaul. Shaul. Para quem não sabe, é o mesmo nome de Saul, do rei Saul. Shaul Melech. O mesmo nome de Saul, aquele que é grande. Quando ele passou a servir a Deus, ele viu que esse nome não combina com ele. Você vai encontrar, porque ele some do cenário por 14 anos. Depois de 14 anos ele reaparece. Sim, de Atos capítulo 9, quando ele encontrou-se com Cristo no caminho de Damasco, ele vai desaparecer e ele aparece em Atos capítulo 13. Só que de Atos do capítulo 9 para o capítulo 13 são 14 anos. Que ele vai para a Cilícia, para Tarso, na sua cidade, e ele vai para trabalhar na sua vida secular, orar, se consagrar, se preparar. É claro, ele teve um período longo de consagração. Gálatas capítulo 1, você vai entender que ele tirou uma consagração aí de 3 anos no deserto da Arábia. E foi lá porque você lê isso em português, você não entende, mas quando você lê isso nos textos originais da Bíblia, no grego, aí você vai descobrir que foi lá que Jesus apareceu para ele de forma literal. Não foi visão, Jesus apareceu para ele. Entende? De forma literal, de forma teofânica. Se manifestou a ele. E ficou com ele no deserto. Entende? Assim como os outros ficaram 3 anos na companhia de Jesus, ele também ficou. Só que os outros Jesus tinha que se dividir entre 12, e agora aqui não, era privilégio, era com ele sozinho. Entende por que ele deu mais resultado do que os outros? Mas deixa eu falar do exemplo de liderança de Paulo, o pequeno, né? Agora Paulo é pequeno, já não é mais grande. Autoconfiança, ele sabe quem é. Isso aqui é necessário com humildade,
precisa se ponderar isso aqui, com humildade. Você já aprendeu sobre o kippah da cabeça. Você pode nunca usar kippah, mas você precisa ter kippah na cabeça. Nunca estufe o seu peito, nem empine o seu nariz, porque senão ele cai de cima de você. Ele é a presença de Deus. A presença de Deus nunca fica em cima de soberbos. A presença de Deus sempre fica em cima dos humildes, tá bom? Pois é. Só que é preciso ter muita autoconfiança de quem você é, do seu chamado. É possível que você encontre pessoas bem mais conceituadas do que você, bem mais preparadas do que você, bem mais honradas do que você. E é possível que uma delas aponte para você e diga: você não é, você não dá, você não presta ou você não serve. Sinto muito. Ou seja, um grande para te reprovar a liderança. E pelo amor de Deus, nunca aceite que ninguém reprove a sua liderança. Se você está sendo reprovado, reveja os seus conceitos. Se for preciso, mude as suas atitudes. Se conserte, mas, pelo amor de Deus, não deixa que isso inflame a sua mente. Eu não presto mais para servir, eu não presto mais para liderar. Eu vou lhe contar para você uma história que não está na Bíblia. Mas esse Paulo, ele aceitou Jesus. E quando ele aceitou Jesus, nenhuma igreja dava para ele Baruch Rabá Abishem Yeshua. Não. Bem-vindo? Não. Esse cara, rapaz, é matador de crente. Ele está só aqui para descobrir onde nós moramos, quem nós somos, onde estamos, né? Com certeza. Então, esse cara, ele quer matar a gente depois. Ninguém deu bem-vindo. Ninguém deu bem-vindo. Até que ele tomou a decisão de ir para a sua terra natal. 14 anos depois, Barnabé, que sai da Antioquia, volta, passa por Jerusalém e vai até lá, em Tarso na Cilícia, traz ele de volta, mas por água, e leva ele para Antioquia. E ele começou a sua viagem missionária. Saindo de Antioquia, ele foi para a ilha de Chipre, e ele entrou na ilha de Chipre pelo norte e varando no sul da ilha, ou seja, entrou em Pafos e saiu em Salamina. Enfrentou um mago endemoniado que se dizia filho de Jesus, ou seja, Bar Jesus. Saindo dali, ele foi para Perge, entende? Para Perge, já para a costa da Ásia Menor, e ele vai. Perge, dali de Perge, ele entra para Listra e Icônio e passa pela região da Galáxia, Antioquia da Pisídia, tá? E então ele vai até que ele sai em Derbe e pega a viagem de volta. Paulo abriu, nesse período de um ano, ele abriu muitas igrejas. Quando chega no ano de 51, da era da igreja primitiva, da era cristã, havia um concílio da igreja em Jerusalém. E vinha gente de tudo que era lado já, de várias cidades, vieram para esse concílio. E os irmãos recebendo, mas a conversa era uma só: cadê Paulo? Cadê Paulo? Só que não era cadê Paulo, é cadê o apóstolo Paulo? Cadê o apóstolo Paulo? Cadê o apóstolo Paulo? Você sabia que essa conversa irritou o apóstolo Pedro? E quando Pedro encontrou Paulo pela primeira vez, a saudação não foi a paz do Senhor, não. Graça e paz, não. Shalom, não. Shalom Aleichem, não. Primeira vez que Pedro encontrou Paulo, ele fez assim: quem te deu autoridade para ser chamado de apóstolo? Essa foi a saudação de Pedro para Paulo. Porque Pedro deixou, Atos capítulo 1, os requisitos para ser apóstolo: conhecer Jesus desde o seu batismo até a sua crucificação, ser testemunha ocular da sua ressurreição. Aí Paulo diz assim, ó: Paulo, apóstolo,
não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que ressuscitou dentre os mortos. Ele tinha convicção da sua chamada. Aí ele vai dizer assim: que culpa tenho eu se ele apareceu para mim num tempo abortivo, quer dizer, fora de tempo, e ele me chamou como apóstolo. E ele vai contar em Gálatas capítulo 1 que aprove a Deus, por pura graça, me manifestar lá no deserto da Arábia, o seu Filho Jesus Cristo. Aí nesse manifestar que eu estou dizendo que no texto original Jesus apareceu para ele de forma teofânica. Entende? Então, Paulo recebeu o seu chamado. Até porque nós temos agora que tomar uma decisão, né? Porque são 24 anciãos. 12 representa 12 tribos de Israel e 12 são 12 apóstolos, né? Se Matias, que foi a escolha de Pedro, for apóstolo, Paulo não é. Se Paulo for, Matias não é. Porque não tem vaga para 13, só é 12. A não ser que tome o trono do meio, que é de Deus e do Cordeiro. Não dá, né? Matias, nós não temos um versículo escrito por ele, uma igreja pastoreada por ele, uma alma ganha por ele, um milagre de Matias, não. Ao contrário de Paulo, 70% do Novo Testamento. E agora ele vai buscar a utilização de todas as suas ferramentas possíveis. Em Atos 17, 23, ele diz: porque passando eu e vendo os vossos santuários, eu achei também um altar. Ele chega numa cidade e muitos altares. Aí ele achou um altar escrito ao Deus desconhecido. E esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Você só precisa entender que era assim: tinha altar a esse e altar àquele, altares a deuses, altares a deuses. Mas alguém pegou e fez assim, ó: se tem algum Deus que eu não conheço, mas mesmo assim eu quero honrá-lo, foi lá e fez um altar para um Deus desconhecido. Isso era idolatria. Mas Paulo disse assim: eu passando eu vi um altar ao Deus desconhecido. É o Deus desconhecido, esse que eu quero pregar para vocês. Aproveitou-se da oportunidade. Entende? Uma vez me chamaram para celebrar uma missa de 7º dia. Outro diria: eu não vou. Eu falei: vou lá. Você não tem ideia da bênção que foi. E naquele dia eu não fiz nem apelo para ganhar almas, mas eu ganhei mais de 20 almas por causa da missa do 7º dia. Entende? A família, pastor, ela morreu, ela tinha se convertido na sua igreja antes de morrer, mas nós queremos fazer a missa do 7º dia. Eu falei: olha, missa eu não sei fazer, mas nós faz um culto de 7º dia. Pode ser? Pode. E vamos lá, e fizemos o culto. Entende? Então, aproveitar das estratégias. Eu cheguei numa aldeia indígena uma vez, e eles acreditavam, isso em Ricardo Franco, no Vale do Guaporé. Eles acreditavam. Como surgiu a vida na Terra? Deus, ele plantou uma semente de uma árvore na beira do rio Guaporé, e essa árvore cresceu e chegou até o céu. Então o céu era a sua casa, mas a terra era o seu jardim. Todos os dias o Filho de Deus descia por essa árvore e brincava nas praias na beira do Guaporé. Só que Deus pegou uma índia e colocou como guardiã sobre a terra do jardim, né, do Vale do Guaporé. E um dia o Filho de Deus desceu e, brincando ali, encontrou-se com essa índia e coabitou com ela sexualmente. Quando coabitou com ela, a árvore foi cortada. E nunca mais ele pôde retornar para o céu, porque pecou. Essa é a crença que os índios tinham. E assim começou a vida na Terra. Ele passou a morar com ela e surgiu, então, a vida humana na Terra. Eu vou lá e vou quebrar a cultura no primeiro dia? Não tem como. Eu disse: a história da vida na Terra eu conheço de uma forma diferente, mas é lindo a história de vocês. Só que existem verdades que vocês não sabem. Sabe a árvore que foi cortada e que o índio nunca mais pôde voltar ao céu porque a árvore foi cortada? Eu vim trazer a semente dela para vocês hoje. E o caminho de volta está aberto.
Resu rei chupe serra ela tapé serra ela neteguarra coteve. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se aproveite das ferramentas, utilize todas as ferramentas possíveis. Na década de 80, a Igreja Evangélica Brasileira dizia que a televisão era do diabo e a televisão não tinha malícia. Entregamos para o diabo. Aí agora que a televisão realmente é diabólica e pervertida, né? Aí liberou para os crentes, aí está liberado. Aí todo mundo assiste até o que não deve, né? E quem quiser ter televisão hoje tem que pagar caro por ela. Poderíamos ter abraçado naquela época. Então não entregue as coisas para o diabo. Paulo aí, ó, ele também, como líder, delegava responsabilidades. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: a necessidade de estabelecimento da missão e vida, né? Ou seja, a necessidade do estabelecimento da missão e vida. Olha só. Ah, tá. Ele delegou responsabilidades. E delegando... Eu tinha feito o slide, irmãos, e eu me esqueci desse detalhe aqui, ó. Olha só, ele delega responsabilidades para Timóteo. E quando ele delega responsabilidade para Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo de número 2, o versículo de número 5, Paulo diz exatamente desta forma: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, existem normas que precisam ser seguidas. E Paulo passou todas essas responsabilidades e inquiriu que Timóteo seguisse à risca. Até disse sobre aquilo que eu falei, que vão te desprezar, mas ele disse que ninguém despreze a tua mocidade. Então, existe a necessidade do estabelecimento da missão e da visão, aonde você quer chegar. Eu coloquei aqui, para mim não esquecer, citar o caso do faxineiro da NASA. Esse faxineiro da NASA, na verdade coloquei faxineiro, mas era uma faxineira, Elian, eu não vou me lembrar o sobrenome, mas é Elian o nome dela. E John Kennedy, presidente dos Estados Unidos, foi visitar a NASA numa ocasião e encontrou essa mulher e perguntou: o que você faz aqui? Ela disse: eu faço parte da equipe que levará o homem para a Lua. Só que depois John Kennedy descobriu que ela era simplesmente uma faxineira. E alguém foi dar uma dura nela: como é que você pode? Você mentiu para o presidente. Mentiu de quê? Você disse que você fazia parte da equipe que levaria o homem para a Lua. Ela disse: faço. Eu sou a faxineira da equipe, mas eu faço parte da equipe. Entende? O líder bem-sucedido não é o mais inteligente, e sim o mais motivado. Então, eu gostaria que as pessoas que trabalham no seu projeto seja mais simples dos faxineiros, se empenhasse, tivesse tanto entusiasmo, que existe várias faxineiras dessa na sua igreja, entende? Que com afinco, com entusiasmo, possa dizer: eu faço parte da equipe que está levando os homens não para a Lua, mas para o céu. Entende? Mas que você tenha uma equipe motivada. Então, existem líderes de esfera local e líderes de esfera global. Não importa se você é de esfera local ou global, mas seja líder de excelência. Tá bom? Que o Eterno te abençoe grandemente. Bishema Yeshua.